Boa noite, irmãos. Uma alegria estarmos aqui. Estamos desde ontem, à noite, com a Mission Feira. Hoje pela manhã. Esperamos que todos nós saímos daqui desafiados a colocar em prática cada vez mais a palavra de Deus. Para assim ser visível, o crescimento espiritual em nossas vidas. Você cresce aquilo que você pratica. É bom conhecer muito das Escrituras, isso é muito importante. Mas eu creio que é muito mais importante conhecendo e praticando. Conhecendo e praticando. E nós queremos nesse final de semana, nossa oração é que seja colocado em prática esse desafio. Porque é uma área que quando eu converso com irmãos em Cristo queridos, é uma área difícil de conversar. E quando você fala na área de evangelização, cada um tem a sua luta, a sua dificuldade, mas o resultado final é que pouco é feito nessa realidade de irmos e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu queria que a gente orasse mais uma vez. Pense na sua vida e que Deus fale individualmente no seu coração mais uma vez. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo. Nós dependemos do Senhor. Pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, como já falou no louvor. Obrigado pela vida de Paulo, pela vida de Barnabé, pela vida de homens que levaram a sério o compromisso de praticar a Tua palavra, de obedecer ao Senhor, de espalhar a Tua mensagem. Nós não sabemos quantos aqui o Senhor vai usar para espalhar a Sua mensagem em Boa Vista, ou vai levar um grupo para outros lugares distantes. Que o Senhor faça essa grande obra, de ter cada vez mais pessoas compromissadas com o Senhor, com essa tarefa de ir e pregar o Evangelho. O campo está branco, os trabalhadores, infelizmente, são poucos, mas queremos sair daqui esse final de semana, um time maior, daqueles que abraçam a causa de pregar o Evangelho. Sobre esse peso, sobre essa responsabilidade, sem se gloriar, com humildade, com dependência. Usa, Senhor, a vida de cada irmão querido aqui, para que isso seja uma realidade. Eu oro e agradeço por tudo, e tudo para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Essa conferência ela é promovida pelo GAM, o Grupo de Ação Missionária. E no final eu vou tentar falar de novo, para não ficar no esquecimento, mas o GAM é um time, um grupo de pessoas que com fidelidade, eles a cada mês colaboram para que a Albânia, para que Moçambique, para que várias aldeias indígenas aqui em Roraima escutem da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, se você já faz parte do GAM, continue. Se ainda não, lá no final, naquela prateleira lá de vidro, tem já folhas para você colocar o seu nome. Coloque uma quantia exorbitante. Se você gostaria, tudo bem, mas coloque uma quantia que você vai ser fiel a cada mês. Isso que é importante para o GAM, fidelidade. De pessoas desse time que tem a cada mês, com sacrifício, com dependência, com amor, fazendo parte desse time que leva a mensagem. Então tem um grupo grande de missionários que são adotados pelo GAM e dependem desse time aqui, da Igreja Presbiteriana de Roraima, a primeira. Então se você já faz parte, continue, ou até colabore com um pouco mais. Se você ainda não faz parte, abrace essa causa, abrace esse time, como Barnabé. Barnabé primeiro foi conhecido por vender um pedaço de terra
e colocar aos pés dos apóstolos, investir na área material, e depois ele investiu a sua vida, a sua essência, o seu eu, para que outros fossem discipulados, para que outros fossem treinados, para que outros fossem amados pela vida de Barnabé. Nós temos visto isso, para que possamos cumprir esse peso de pregar o Evangelho, essa responsabilidade. Tem sido proposto nesse final de semana trabalharmos em grupo, em equipe, termos um time, amigos, parceiros, para que essa tarefa seja feita, quem sabe alcançando lugares que ainda não estão sendo alcançados aqui em Roraima, ou em outras regiões do Brasil e até em outros países. Detecte o grupo que você está inserido, ou quer se inserir, ou o grupo que você quer formar, para que essa tarefa seja real na sua vida. Se ainda não começou a pregar o Evangelho. Eu já contei aqui em outras mensagens o quanto eu era tímido. Tinha medo de falar com qualquer pessoa. Eu comecei a comprar livretos e folhetos, tudo que falava de Jesus, e levava uma bolsa. Eu não falava, mas eu entregava, né? A grande barreira que eu venci, a primeira grande barreira, foi levantar num consultório médico e entregar um folhetinho daquele para cada pessoa. Todo molhado de suor, de vergonha, mas entregava e ficava ali, quem sabe no começo, orando para ninguém perguntasse nada. Porque eu não queria conversar com ninguém. Tinha medo, vergonha, timidez. Mas algumas vezes alguns questionaram e eu tive que começar a elevar minha voz e explicar um pouco mais o que Jesus fez por nós. O que a morte de Jesus significa. O que a vida de Jesus significa para nós aqui. E foi de pouquinho em pouquinho. Depois eu comecei a fazer com parceria, com outros amigos. Vale a pena. Se você tem a barreira da timidez, da vergonha, você é quieto, comece entregando material. E algumas pessoas vão te questionar, ou vão te perguntar, e vão querer saber um pouco mais. E você vê ali a porta abrindo, para você começar, né, dentro do seu limite, a obedecer. Né? Lá em 1 Coríntios 9,16... Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Esse é o texto, né, não sei se vai ser de todas as conferências desse ano, é o mesmo texto, né, do ano inteiro. Então eu gostaria que nesse final de semana você saia daqui sabendo dessa ideia, né, da palavra, né, no grego, que é um peso colocado sobre, né, essa responsabilidade, um peso e responsabilidade, né, tratar com seriedade esse desafio de Jesus. E Paulo dá uma força maior nessa frase quando ele coloca no final de ai de mim, que dá a ideia de punição, se você não pregar o Evangelho. Eu, quando estudei um pouco mais esse texto, eu confesso que não foi tão simpático você pensar da possibilidade de Deus pesar a mão sobre a minha vida porque eu não estou pregando o Evangelho, porque eu não estou evangelizando. Mas, por outro lado, esse peso trouxe um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de motivação para que eu ali sentado do lado de alguém eu pudesse elevar a minha voz e falar do que Jesus fez por minha vida. Eu sei que nenhum de nós somos bons para acentuar o dever, principalmente o dever das tarefas da igreja local. As tarefas colocadas dentro da palavra de Deus. Nós podemos ser bons e responsáveis no nosso trabalho, porque tem um salário no final do mês, e você é muito responsável como um trabalhador. Mas muitas vezes a responsabilidade de obedecer essa tarefa, a gente não é bem assim.
e começa a racionalizar, começa a justificar dessa responsabilidade de pregar o Evangelho. Mas como eu vou pregar, né? Nós estamos propondo buscar parceria, formar um time, investindo em pessoas e se deixando investir. Muitas vezes você monta uma barreira de proteção e não quer que ninguém toque em você, que ninguém desafie você, ninguém chame você. Então nós precisamos que pessoas invistam, deixar a porta aberta. Eu estou pronto aqui, me chama, eu quero ir. Estava em Santos, minha filha, quando a Gabi casou, e o Tiago era seminarista, o último ano, tinha um sustento bem baixo e eles tinham que arrumar um lugar para morar em Santos, que era a igreja que ele ia fazer estágio. E uma pessoa falou, eu alugo um apartamento para vocês, mas está fechado há uns 10 anos, tudo quebrado. Faça um bom preço, mas nós não vamos investir um centavo. Se você quiser, pode olhar. Eu fui lá olhar com a Gabi, realmente parecia coisa de filme de terror. E eu estaria ali em Santos segunda, terça e quarta-feira. Eu estava pregando domingo à noite, como hoje, e eu desafiei a igreja. Preciso de pessoas para restaurar um apartamento até quarta-feira. E eu queria deixar esse desafio. O pastor foi lá na frente e falou, eu não sei fazer nada de manutenção, mas eu sei varrer, e eu com uma vassoura e uma pá de lixo, eu creio que eu posso ajudar. Coloca meu nome, eu vou. E como foi gostoso de ver aquele apartamento em 3 dias ser transformado. O dono depois ficou maravilhado quando a Gabi foi embora, mudou para o Pará. Quando ele foi lá olhar o apartamento, ele não reconheceu o apartamento como era. Mas eu só queria deixar esse detalhe. Eu não sei, mas o que eu sei é isso. Eu posso ajudar. Tenha essa atitude de humildade. Não, eu vou fazer um curso bíblico de 5 anos, mais mestrado, doutorado. Me espera, Duda. Eu vou voltar, eu vou pregar. Mas daqui uns 10 anos, porque eu preciso me preparar. Começa hoje com um pouquinho que você tem de conhecimento bíblico, mas com o tremendo poder do Espírito Santo que habita em você, e você vai fazer maravilhas com esse pouquinho que você conhece. Deixe Jesus usar a sua vida. Deixe pessoas te chamar para essa tarefa. Se deixe. Montem estratégias, né? Bolem, calculem. Eu sei que investir na vida de outros é arriscado, né? É o equipamento mais difícil de trabalhar, é gente, pessoas. Muito mais fácil estar em frente a uma máquina, trabalhar o dia inteiro ali, do que trabalhar com pessoas. Mas vale a pena, e é a coisa mais certa que temos que fazer, né? Tem muitos benefícios em trabalhar com esse grupo, né? Para pregar o Evangelho, servirmos ao Senhor juntos. É muito bom, né? Mas infelizmente muitos se isolam. Por quê? Dá trabalho. Confesso que dá trabalho. Você precisa reformular o seu tempo de algumas áreas, desgasta, e algumas vezes o resultado também é frustrante. Mas vale a pena. Não vamos na direção de outro para formar um time, porque certamente será um resultado certo e muitos frutos colheremos. Nós vamos porque é para isso que Cristo nos salvou. Eu creio que foi esse o propósito do coração de Jesus, quando ali na cruz morreu por você. Ele pensava em você e falou, é para isso que eu estou morrendo, para que você continue a tarefa que eu comecei. Por isso que ele deu a ordem, né, no imperativo de ir, de pregar o Evangelho, né, Marcos 16:15. Muitas vezes a gente não aceita essa ordem do general, mas ali é um imperativo de um general para um soldado raso. Temos que olhar e falar, poxa, Senhor, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Se deixe influenciar. E principalmente, influencie. Seja Barnabé,
ou ache um Barnabé para puxar você pela mão. Deixar um legado é muito mais importante, de muito mais valor do que deixar uma herança. Tem pais que já deixaram heranças valiosas para filhos, que não durou muitos anos. Legado é deixar o que você é, a sua essência. Multiplicar o que você é perante Jesus. Deixar outros igual a você, ou melhor do que você. Suas atitudes. Ontem nós vimos Paulo, que teve o privilégio de ser discipulado por anos por Barnabé. Um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, que dividiu a sua vida. O importante de você detectar as pessoas que você vai se encostar. Pessoas que sejam boas aos olhos de Deus. Pessoas que estão tendo uma vida de intimidade com Deus. E certamente nós vamos ser afetados por elas. Certamente. Eu falo de experiência própria. Como pessoas já afetaram e me influenciaram de andar pelo caminho reto. Vale a pena aquelas pessoas que pegam no seu ombro, olham nos seus olhos e fazem aquelas perguntas difíceis. Como que você está tratando a sua esposa? O que você está olhando? O que você está escutando? Com quem você está conversando? Qual o assunto que você está conversando? O seu tempo? São perguntas difíceis que alguns amigos de vez em quando pegam no meu ombro, me balançam, que eu dou essa liberdade mútua e como isso faz bem. Provérbios 13, 20. Um desafio, de Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se encoste na pessoa certa. Trabalhei com drogados uma época, visitava clínicas e chegava ali na maca, na cama, o cara todo amarrado, tendo aquela crise de abstinência das drogas. E eu fazia a pergunta para todos, eu gosto de pesquisa, minha área de engenharia, eu gosto sempre de estar sabendo o porquê e o percentual. Por que você está aqui? O que te levou às drogas? Porcentagem expressiva. Meus amigos. Cadê os seus amigos? Agora eu estou vendo que eles não eram meus amigos, mas se encostaram na pessoa errada. Cuidado com quem você está andando. O plano de fazermos juntos facilita a obediência, da pregação do Evangelho. Facilita você se desafiar mutuamente sobre esse peso que está sobre mim, sobre essa obrigação. Eu quero obedecer e levar outros a obedecer juntamente comigo. Como é gostoso isso. Pessoa puxando, eu tive uma ideia, vamos fazer isso, vamos juntos, vamos ser um time. E hoje nós queremos falar da vida de Marcos, de João Marcos, conhecido. Ele era filho de Maria, a casa dele era usada lá em Jerusalém para reuniões, quem sabe tinha uma igreja local ali. Pedro, quando foi preso, e depois o milagre, que ele saiu ali, o milagre dele ser solto da prisão, ele foi para a casa de João Marcos, a casa de Maria, dessa libertação. Marcos era primo de Barnabé, e ele também foi levado, para o ministério de Jerusalém para Antioquia por Barnabé e Saulo. Lá em Atos 12, 25, relata isso. E nós queremos usar a vida de João Marcos hoje e fazer um desafio nessa área de evangelização. Quem sabe você já teve momentos na sua vida, ou épocas, ou um bom tempo, que você realmente era um evangelista, alguém que estava sempre pregando o Evangelho, testemunhando,
levando pessoas aos pés da cruz e tendo essa alegria de pregar o Evangelho. E o tempo passou, várias coisas mudaram na sua vida e você olha para trás e fala, poxa, eu tenho saudades daquela época. Atos 12, 25, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, que era levar a oferta lá para Jerusalém, voltaram de Jerusalém, para Antioquia, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então eles voltaram para Antioquia, e ele foi convidado, para participar dentro do plano estratégico de Saulo, de Barnabé, da primeira viagem missionária. Eu queria que nós olhássemos para a vida de João Marcos. Teve uma boa educação. Viu ali a sua mãe muito comprometida, não tem relato sobre o seu pai, não sei se ele era órfão de pai. Mas ele teve o privilégio de fazer parte da primeira viagem missionária, estar nesse time escolhido, separado, por Deus, pelo Espírito Santo. E ele foi. Vamos ler em Atos 13, 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga judaica, tinham também João como auxiliar. Depois, no versículo 13, já começando a viagem missionária, de Atos 13, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eu não sei quantas vezes você já se sentiu o último pedaço de pizza de atum fria. Já se sentiu assim? Poxa, fiz uma coisa errada. Estou me sentindo mal, marginalizado, frustrado. Fui convocada por um time seleto e no meio do percurso, no meio do caminho, voltei para trás. Quantos jovens que saíram das igrejas e foram para a universidade, ali no meio universitário, com tanta pressão dos professores, dos amigos, se afastaram de Deus, voltaram para trás? Quantos de nós já corremos bem com Jesus? E em uma determinada época da nossa vida, por várias questões, a velocidade diminuiu. Alguns até pararam de vir para a igreja. Você conhece pessoas assim. Você conhece. E João Marcos, infelizmente, ele teve essa experiência na vida dele. Eu queria falar para você nessa noite, para nós, se já nós corremos melhor na tarefa de ir e pregar o Evangelho, que pesa sobre nós, e ai de mim se não pregar, sem se gloriar. Você está sentindo esse pedaço de pizza último, frio, de atum? Queria que Deus falasse ao seu coração nessa noite. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. Quem sabe Deus nos colocou nessa noite para falar, turma, povo, time, equipe, vamos lá. Esse time precisa jogar melhor. Nós precisamos atacar mais. Precisamos enxergar as enormes oportunidades que estão à nossa frente a cada dia. E o potencial que nós temos de fazer um estrago a favor de Jesus em nossa cidade. Se nós abraçarmos essa causa e falar, Senhor, me dá uma segunda chance. Me dá. Eu quero experiências enormes com o Teu Espírito. Eu quero curtir isso na minha vida. Então imagine João Marcos naquele time
e tomou essa decisão de voltar para trás. Eu não sei, ali naquele barco, voltando, o que passava pela cabeça dele. Todos que já voltaram para trás, ou estão passando esse momento na vida, você sabe o que passa pela sua cabeça. Eu sei o que passa pela minha. Frustração, tristeza, dor. Poxa, eu podia fazer um pouco mais. Podia ter andado um pouco mais. Por que eu voltei para trás? É triste quando desistimos, quando voltamos para trás. É uma tristeza geral. Passou o tempo e Saulo e Barnabé estão programando a segunda viagem missionária. Atos 15, de 36 a 40. Estão escolhendo a equipe para a segunda viagem. Visitar os mesmos locais que eles tinham plantado igrejas, pregado o Evangelho. No versículo 36 de Atos 15. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Barnabé tinha esse desejo de levar o seu primo na segunda viagem. Quem sabe queria comprovar para Saulo o valor que ele tinha. Nós precisamos de Barnabés para olhar para a nossa vida, porque Barnabé olhava para o time e para os indivíduos, e certamente Saulo olhava para o time como um todo, como um projeto, como um plano. Nenhum dos dois está, poxa, eles estão errados, ou esse ou aquele, os dois estão certos. É uma questão de visão. Um olhava para o time individualmente, o outro olhava para o projeto, para o plano, aonde eu quero chegar. E certamente com a visão de Saulo, ele, poxa, aonde eu quero chegar, João Marcos não vai dar certo. Se ele voltou para trás uma vez, grandes possibilidades de voltar novamente. Como Barnabé olhava para o indivíduo e falou: não, mas eu creio que dessa vez ele vai. Mas a maturidade que eles tinham, e Deus no controle, foi até bom, né? 2 times missionários se formaram. Um foi para cá, outro foi para lá. E a mensagem continuou. Mas como é bom você detectar pessoas, quando você está nesse momento que você está querendo voltar a correr bem com Jesus. Onde estão os Barnabés para que eu possa andar junto? E como que eu posso detectar, saber que esse é Barnabé para me ajudar? Ver se ele é comprometido com pessoas. Se acredita nas pessoas. É otimista. É acessível às pessoas. Se dá sem esperar retribuições. Dá oportunidades às pessoas. Sempre ajudando as pessoas a alcançarem um nível um pouquinho mais alto, mostrando que é possível o recomeço. Eu creio que João Marcos, mais uma vez, sentiu lá o último pedaço de pizza de atum fria, quando ele viu a desavença entre 2 parceiros de ministério. Pode ser que você já tentou, planejou, e não conseguiu. Tem voltado para trás. Está frustrado, triste nessa área de ir e pregar o Evangelho. Nessa primeira etapa, nós precisamos de Barnabés para pegar na nossa mão, andar junto
e mostrar que é possível. Pessoas que acreditem na gente. Quantas vezes a gente já pediu perdão e quantas vezes ainda iremos pedir perdão dentro do nosso relacionamento familiar, de amizade, na igreja? Quantas vezes? E cada vez que nós pedimos perdão, é um novo recomeço. Como é gostoso o perdão. É a possibilidade do recomeço. Estou 38 anos com a Márcia. Quantas vezes eu tenho que chegar para a Márcia e pedir perdão? Recomeçar. Casar com ela de novo. Trocar as alianças. Fazer todo aquele... que vale a pena o recomeço. Coração limpo. Coração lavado pelo sangue de Jesus. Reconhecendo, eu estou errado. Eu estou errado. Perdão, Senhor. Eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Momento de você e eu avaliarmos a nossa vida, e cada um avaliando a sua própria. Paulo não tinha do que se gloriar por pregar o Evangelho. Ele entendia bem sobre mim, pesa essa obrigação, e essa realidade, dessa punição, ai de mim se não pregar o Evangelho. Pedro fez grandes coisas para o Senhor, mas Pedro, infelizmente, negou Jesus. Mas teve um recomeço. Amém? Jonas, no começo do seu ministério, Deus mandou para a direita, ele foi para a esquerda. Mas teve a possibilidade de um recomeço. Eu queria que você pensasse na sua vida agora. Eu queria que todos... O culto não acabou. Mas eu queria que você abaixasse sua cabeça e pense em um recomeço. Principalmente nessa tarefa de ir e pregar o Evangelho. Se você está sentindo esse peso sobre você ou não, peça a Deus, me dá esse peso. Esse ai de mim se não pregar o Evangelho. Esse peso de responsabilidade. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e fale com o Senhor agora. Se for necessário pedir perdão, peça perdão agora para Jesus. Todos orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia, é um Deus que nos ama tanto, conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções, sabe da nossa fragilidade, mas tem nos dado um desafio que aos nossos olhos, com a nossa força, é tão grande. Mas eu creio que é possível. Dentro do teu poder, dependente do teu poder e usando todo esse time que o Senhor tem para que essa obra seja feita, é possível. Que possamos avaliar a nossa própria vida e não se gloriar por nada que a gente tem feito pela causa. E que realmente esse peso, essa obrigação esteja sobre a minha vida, de cada querido aqui nessa noite. E essa possibilidade de algo acontecer com a minha vida, ai de mim se não pregar o Evangelho, seja real também. Que eu possa estar trazendo esse texto para desafiar a minha semana, a minha vida, o resto dos meus dias. E como é bom saber que o Senhor é um Deus de recomeço. Eu te louvo, Senhor, pela vida de Barnabé, pelo seu coração amoroso, paciente, investiu em tantas pessoas,
investiu na vida de João Marcos, de Saulo, e a gente viu os resultados. Tão bom que muitos Barnabés estejam se levantando aqui nessa noite. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por tudo, por esse final de semana tão especial. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Lá em Colossenses 4:10, Paulo já demonstra que o seu coração estava curado contra aquela situação da segunda viagem missionária. Porque ele escreve lá para os Colossenses falando exatamente de Marcos, primo de Barnabé, e dando orientação que era para eles acolherem, acudirem, tratarem bem. Lá em Colossenses 4:10, sauda-vos Aristarcos, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebesse instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Como é bom de ver esse Deus de recomeço tratando a vida de João Marcos, dando oportunidade, e ele agora atuando no ministério. Outra demonstração mais comovente de reconciliação de Paulo com João Marcos, em 2 Timóteo 4:11. E ali já Paulo, já nos seus momentos finais da vida, já bem velhinho, ele escreve algo maravilhoso para ver como Deus é um Deus de recomeço, é um Deus de perdão, é um Deus de amizade, de união, de time, de grupo, de equipe. 2 Timóteo 4:11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze, pois me é útil para o ministério. Paulo, já com avançada idade, fica claro que Marcos em breve ia suceder o ministério de Paulo. Que coisa maravilhosa. Você vê, tudo isso acontecendo na vida de um jovem ali, que voltou para trás, poderia ser um caso perdido, mas teve alguém que olhou para ele, deu a mão, andou junto e levou a ter a sua vida de produtividade no ministério. E lá no ano de 57 até 63, Marcos escreveria o Evangelho de Marcos. E o tema central, Jesus como servo. O versículo de 2 Timóteo 4:11. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Eu queria que você lesse, não sei se está ali. Isso. Eu queria que você lesse no seu coração, e na hora que você lê ali Marcos, leia o seu nome. Mas leia o seu nome assim, lá do fundo, do seu coração. Leia assim, poxa, traz comigo o Serjão, porque vai ser útil para o ministério. Leia aí e fale o seu nome, uma vez, duas vezes. E fala, Senhor, eu quero ser útil. Eu quero ser útil para o seu ministério, pela sua causa, para que muitos tenham a alegria de ter o seu nome escrito no livro da vida, a alegria da salvação, a alegria de termos a nossa morada eterna. É isso que tem valor para nós. Já fez isso? Não é gostoso? Saber que Deus está olhando para você e falar, você é útil para o meu ministério. Você é útil. Recomeço. Queria deixar o desafio do peso da obrigação, que o texto de 1 Coríntios 9:16, que você leve para casa esse peso da sua obrigação, responsabilidade de pregar o Evangelho. Ai de mim. Leve também trabalhar em grupos, em dupla, em trio, em equipe. Juntos é muito mais motivador. Hoje eu corri a prova Duque de Caxias, o Denis correu, a Rebeca.
Tem vários aqui. Vinícius, Peu, o Vitor está ali. Não sei, tem vários da igreja que estavam lá correndo. Como é gostoso você olhar para um, olhar para o outro, e corre, um anima o outro. Certamente, se eu fosse sozinho hoje correr naquele sol, hein, Denis? 1 quilômetro, vou parar, vou para casa. Não dá. Quando aí tem a pessoa do seu lado, você olha a pessoa, dá um sorriso, fala, vamos lá, né? Como é gostoso você trabalhar e chegar num objetivo em equipe, em grupo. Faz bem. Monte o seu time para que o nome dele seja glorificado. E por último, não sei como estava o seu coração, espero que você já conversou com Deus. Aproveite a segunda chance que Deus sempre está dando para mim e para você, e abrace com toda a força e fala, Senhor, eu quero ser útil, eu quero ser útil. Mais uma vez eu queria agradecer por esse final de semana, falar sobre o GAM. Alguns chegaram depois, o grupo de ação missionária que promoveu essa conferência. Barnabé, um homem que deu o seu coração, a sua vida, a sua essência, mas ele começa dando os seus bens. Ele vendeu uma propriedade e entregou ali aos pés dos apóstolos. Podemos até ler mais uma vez, né? Atos 4, 36 e 37. Não vai estar ali no slide, porque eu conversei com a Sandra depois. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e os depositou aos pés dos apóstolos. Essa ideia de time, né? Alguns pensam, então eu vou dar oferta por GAM e já fiz parte no meu time. Eu só vou ajudar financeiramente. Eu creio que nós temos que ajudar, sim, financeiramente, mas nós temos que nos dar, como Barnabé. Ele deu a vida dele, o tempo dele, tudo que ele tinha, para que muitos escutem da mensagem de salvação. Então, saindo, pegue a folha ali no final, do lado direito, lá naquela prateleira de vidro, e coloque o seu nome, põe uma quantia real, não coloque algo exorbitante, que depois você vai, mas é muito, eu vou parar. Coloque algo que você vai ser fiel. Todo mês eu vou lá e eu me comprometi. Eu faço parte desse time para alcançar pessoas na Albânia, em Moçambique e nas aldeias aqui do interior de Roraima. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esses 2 dias que estivemos juntos aqui com a Tua Palavra. Obrigado que o Senhor colocou na Bíblia histórias de homens que tinham uma vida de intimidade com o Senhor, de prática da Tua Palavra, de utilização do Teu Santo Espírito, e foram tão bem-sucedidos na causa de Cristo. Nós pedimos por todos aqui, Senhor, por todos, que nenhum saia daqui desanimado com a tarefa de ir e pregar o Evangelho, mas que saia com planos, com objetivos traçados e prontos para colocar em prática. Não permita que ninguém volte para a mesmice, para a vida de frustração. Tão triste isso, Senhor. Tire isso do nosso meio, em nome de Jesus. Que ninguém possa continuar na sua vida sem ter a alegria de ver pessoas conhecendo e aceitando Jesus Cristo através do nosso testemunho. Usa poderosamente a vida de cada um aqui durante essa semana. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esse culto, e que o nome de Jesus seja engrandecido em Boa Vista, a partir de hoje. Eu te clamo por isso, eu oro em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, que nos conduz com segurança para a compreensão e a prática da palavra de Deus, estejam sobre este povo que aqui se reúne e também sobre todo o povo de Deus, espalhado por esta terra, que hoje cultua a Deus, centralizando Cristo por meio do Espírito Santo. Nós te pedimos isso, Pai. Amém.